Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Maracanã 0, Ceará 3, pela partida de ida às semifinais do Campeonato Cearense 2025. Conosco o treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia a coletiva de imprensa por meio do repórter Tony Mota, da Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Parabéns pela vitória. E eu já te pergunto o seguinte, você conseguiu uma grande vitória, 3-0, ganha, né, uma grande vantagem para o jogo de volta. Primeiro, como você vai administrar essa partida, esse resultado que você teve aqui para o jogo de volta, né? Porque você pode até poupar jogadores, pode fazer o trabalho que você quiser fazer para poupar jogadores, mas eu queria saber também, nesse período que você teve 10 dias trabalhando, o que é que foi bom para você e para o elenco e o que é que não foi, hein, Léo Condé? Bom, boa noite a todos. Realmente conseguimos um placar importante, mas ainda restam 90 minutos, né? Terminou o primeiro tempo hoje. É claro que é uma boa vantagem, mas futebol a gente tem que estar sempre atento, né? E nesse momento agora a gente vira a chave para a disputa da Copa do Nordeste, jogo na quinta-feira, né? Jogo importante também contra o América, e depois a gente retoma o foco para esse jogo da volta, que a gente espera, né, concretizar e classificar para a grande final. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar bem nesse período, principalmente o que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. A nossa equipe consegue chegar muito bem ao ataque pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, já é algo que a gente consegue produzir desde a temporada passada, mas a gente chega também bem pelo lado direito, mas eu queria que a gente alternasse também um pouco o jogo pelo centro do campo, e a gente hoje conseguiu fazer isso muito bem, né? O Rômulo entrou como um quarto homem ali, então alternava ele, Mugni, eu dei um pouco mais de liberdade para o Sobral, e principalmente depois da entrada do Pedro Raul, que já faz mais esse trabalho de pivô. O Ailon é um jogador que se movimenta mais, ele é mais segundo atacante, então a gente conseguiu fazer isso muito bem no segundo tempo. Era algo que a gente precisava, né, melhorar para a gente ter alternância de jogada na fase ofensiva. E também assim, a gente conseguiu aumentar, né, a nossa posse de bola, que é algo que eu queria também. A gente tem condições para isso, né? Eu tenho falado muito que a gente tem margem para melhorar, e hoje a gente conseguiu evoluir nesse aspecto. Boa noite. Boa noite, Léo Condé, Alisson de Queiroz, Jovem Pan News Fortaleza, Torcida K. Condé, em outras entrevistas coletivas passadas, você era muito perguntado, não questionado, perguntado mesmo, sobre o mercado da bola e o camisa 9. Hoje ele chega, né, já faz seu primeiro jogo com assistência e também chamando a responsabilidade na hora de converter um pênalti. Então, queria te perguntar sobre exatamente o Pedro Raul. Esses primeiros 45 minutos, mais os acréscimos, como é que você avalia a estreia do jogador e também variações que podem acontecer no ataque alvinegro com a presença, agora de fato, de um camisa 9 de ofício. Realmente um bom cartão de visita, né? Uma boa apresentação. Eu acho que não só por parte do atleta, mas por parte do torcedor também, ele foi, e pelo clube, né, direção, por todos, ele foi muito bem acolhido aqui no clube. A gente sabe que a gente sente que ele está feliz de estar conosco, e também, assim, por característica de jogo, uma característica que não era uma carência só do Ceará, uma carência no mercado, né, um jogador com a característica dele. Então, acho que ele vai nos ajudar muito. É claro que é muito precoce ainda, a gente tem que criar os mecanismos para que a bola chegue até ele. Eu acho que assim, pode casar bem ele jogando com o Ailon, alternando ali, os dois jogando junto também. O Ailon foi um jogador que se sacrificou muito aí com a gente nesse período, todos sabem que ele é segundo atacante. O ano passado eu alternava muito ele com o Saulo, né? A gente tinha um Pulga bem definido pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e o Ailon e o Saulo dependia do jogo. Quando a gente queria um atacante, um 9 com mais profundidade, com transição, era o Saulo. Quando a gente queria um 9 que saísse mais da área e flutuasse nas costas,
do centroavante, do volante adversário era o Ailon, né? E agora a chegada do Pedro aí, a gente sabe que é um jogador de definição. Então a gente tem que fazer com que a bola chegue até ele. É um jogador que também que mostrou hoje que não vem só no sentido para definir jogada, é um jogador que prepara a jogada também. E eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem junto. Boa noite, Léo. Parabéns pelo resultado. Aqui é o Alisson, canal Mutley Alvinegro e também canal Del Luiz. Professor, é o seguinte, o nosso adversário, que foi o Maracanã, jogou com uma variação defensiva muito interessante. Um 4-1-4-1, um 5-4-1 e às vezes um 6-2-2. Você fez uma saída de 3-2, às vezes um 2-3-5. Me fala um pouquinho, porque normalmente você tem utilizado pontas de velocidade. E hoje você trouxe o Rômulo um pouquinho pelo lado, valorizando muito o trabalho do Matheus Bahia. E depois, acho que com os 20, 25, você jogou o Mugni para a direita, trouxe o Fernandinho para a esquerda, colocou o Rômulo de meia, né? Qual foi o intuito disso e como acrescentar o Ailon junto com o Pedro Raul? Bom, assim, uma equipe muito bem treinada, não chegou à semifinal à toa, né? Eles hoje mudaram um pouco a formatação, né? Eles fizeram uma linha, um 4-1-4-1, uma linha de 5 no meio ali. Eles não jogavam, não estavam jogando dessa forma, né? Ele sacrificou, tirou o meio o Luan e colocou mais um volante, o Jair, né? Então ele bloqueou muito as nossas ações ali. A gente imaginava que eles iriam marcar no bloco mais baixo e sair em transição. Por isso que a gente queria ocupar um pouquinho mais o meio ali, ter chute da entrada da área com o Rômulo, com o Mugni, Sobral também um pouco mais de liberdade, e abrir o corredor ali para a passagem do Bahia e do Fabiano. Assim, a gente demorou um pouco a conseguir essa engrenagem funcionar, né? No primeiro tempo a gente estava um pouco moroso, fazendo esses movimentos de uma forma lenta, então facilitou um pouco a marcação deles e eles conseguiram encaixar a marcação. E a partir do momento da entrada do Pedro, a gente trouxe o Ailon um pouco mais para o lado do campo ali, já conhece bem o Matheus Bahia, já fizeram mais combinações de jogada, e o Mugni a gente queria justamente, como a gente sabia que eles iriam dobrar a marcação pelo lado do campo, de ter esse fator surpresa, né, dele marcar fora, pegar a passagem do lateral e com bola vir por dentro, aproximar do Pedro Raul, ele e o Rômulo, né, no segundo tempo, para a gente tentar usar o trabalho de pivô e ter chute da entrada da área, né? E foi muito feliz logo na primeira jogada do segundo tempo, isso de uma certa forma facilitou. O Ailon é um jogador que tem facilidade de jogar nas três funções ali da frente. Nós temos outros atletas também. Hoje, mais uma vez, entrou o Martínez, o Galeano, temos o Pedro Henrique que ficou fora, outros atletas, o Guilherme da base também, que tem muito potencial, que pode jogar de centroavante e jogar como segundo atacante também. Então, aos poucos, a gente vai achando a melhor formação, a melhor combinação e, claro, a estratégia que cada jogo vai pedir. Condé, boa noite. Daniel Farias, aqui atrás. Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Hoje a torcida celebrou muito o Pedro Raul, mas o Mugni também fez uma baita partida, um gol, uma assistência, e não é de hoje, nessa temporada ele realmente está muito bem. Bola parada é com ele, realmente. E algo que chamou a atenção também foi que hoje ele jogou o jogo inteiro, os 90 minutos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa partida do Lucas Mugni e também da grande temporada que ele tem feito e esse vigor físico que ele apresentou também na partida de hoje. Taticamente foi modificado ali, realmente foi um jogador que se destacou bastante. O Mugni, assim, um jogador muito, muito experiente, né? O ano passado eu cheguei aqui, ele atuava até pouco, né? Até às vezes por opção tática, uma situação ou outra, mas é um jogador, uma característica que eu gosto, porque ele é um meia que consegue exercer várias funções, né? Então a gente consegue modificar a maneira da equipe jogar sem trocar peça, né? O Mugni tem facilidade de jogar por dentro, como meia, como segundo volante, fazendo também esse meia ponta, ora pela esquerda, ora pela direita, como foi hoje. Então, um jogador que tem assim um conhecimento tático muito grande do jogo, né? Um jogador muito bem formado, com a bagagem muito grande, então ele está sendo muito importante. E também no aspecto físico, eu acho que para essa temporada ele evoluiu, era algo que assim ele não conseguia realmente. Às vezes eu mudava por questão técnica ou tática, opção, mas em alguns momentos ele saía também por desgaste físico, né? Então, nesse momento, ele está conseguindo, melhorou muito no aspecto físico, fez uma boa pré-temporada
e é um jogador muito importante para a equipe. Condé, boa noite. Luiz Eduardo Gomes, para o TVC Esporte Clube. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Campeonato Cearense em si. A gente sabe que é uma possibilidade de título real para o Ceará, agora muito próximo da decisão. Queria que você comentasse também essa competição como uma oportunidade para testes, para mudar esquema tático, também pensando nos principais desafios na temporada. A gente iniciou há pouco o mês de março e já ali no dia 29 tem a estreia, provavelmente, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Então, como é que essa competição também é importante para os testes que você vai fazer visando os principais desafios na temporada? Ela é importante em todos os sentidos, né? Primeiro a gente tem que concretizar tem o jogo da volta para a gente conseguir ir para a final e realmente tentar brigar pelo bicampeonato. Agora, mas primeiro nós temos que classificar. A gente tratou ela desde o início com muita seriedade, todos os jogos. É claro que a gente aproveita, assim como você falou, é início de temporada, não só no campeonato estadual, como também na Copa do Nordeste, e variando a maneira da equipe jogar, observando alguns atletas. É claro que uma equipe base a gente tem que manter, até para a gente não perder padrão e comportamento de jogo, mas a gente, sempre que possível, a gente também vai aproveitar para fazer algumas observações e algumas experiências. Condé, boa noite. Larissa do Futebora. Hoje o Ceará teve um bom desempenho defensivo, né? O Maracanã levou perigo, mas não foi efetivo. E o Marlon fez o primeiro gol. Eu queria saber de você, com a sua avaliação do Marlon e do sistema defensivo, que também não levou gol contra o Sergipe. A gente sempre preza por uma equipe equilibrada. É claro que a gente quer jogar, quer propor o jogo, quer tentar jogar o máximo possível com a posse de bola dentro do campo do adversário, mas é natural do jogo, né? Principalmente quando você enfrenta bons adversários, boas equipes, você também ser exigido defensivamente. Hoje foi o caso, né? Os jogadores de muita movimentação do adversário, o setor de ataque dele se movimenta bastante, Soares, o canhotinho ali, o Davi, né? O Testinha também, que entrou depois, é um jogador que vem muito por dentro ali, jogador interessante. A gente viu o vídeo, viu os jogos anteriores, então assim criou bastante dificuldade para nossa linha defensiva. Eu acho que não só o Marlon, como o Fabiano, o Matheus Bahia, Ramon, Bruno, como sempre, fizeram uma partida muito segura, né? Quando o adversário conseguiu chegar, foi muito por mérito deles do que por falha nossa. Meu entendimento foi esse. E o Marlon vem crescendo de produção, um jogador que tem uma liderança grande. Tinha falado isso em outros momentos, quando ele não começou tão bem, muito questionamento, mas é um jogador assim que tem uma rodagem muito grande, principalmente na Série A de brasileiro. São 5 competições seguidas como titular. É claro que é um zagueiro que tem... Cada zagueiro do nosso elenco tem características diferentes, alguns de construção, de arrastar, outros que tem uma bola aérea melhor, né? O William tem uma excelente bola aérea defensiva, e o Marlon é aquele zagueiro firme, né? O zagueiro que faz boas coberturas. A iniciação dele ali, ele faz um jogo simples, mais objetivo. Então tenho certeza que é um jogador que vai também agregar muito para a gente ao longo da temporada. Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Pegando um pouquinho também dessa sua resposta sobre a importância do Campeonato Cearense, eu queria falar sobre algumas hegemonias que existem nos estaduais, de algumas equipes. Aqui é muito bem dividido, mas o Ceará, no ano passado, evitou que seria um hexa do Fortaleza e agora tem nas mãos essa oportunidade de um bicampeonato e de voltar a criar uma hegemonia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de criar uma pequena hegemonia novamente com o time do Ceará no estadual. Primeiro nós temos que chegar à final, né? A gente conseguindo concretizar e avançar para a final, com certeza nós vamos lutar, batalhar muito. A gente sabe que do outro lado também o rival é bem treinado, tem um trabalho já consistente de anos, e caso a gente avance, e também, né, eles têm que avançar, tá? O confronto também está meio que em aberto lá, ontem terminou 0-0, então vamos por partes, né? Primeiro conseguir chegar à final e com certeza vamos batalhar muito para tentar a conquista do campeonato. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Sempre um prazer conversar com você. Condé, são muitas decisões pela frente, né? Hoje você começou uma que se define domingo.
Na quarta Copa do Nordeste, embora não seja um jogo de passa ou não, também há uma certa decisão, se ela tem um jogo a menos e aí fica fora do G4, aquela questão de se classificar. Eu tenho certeza que você e seu grupo, o pessoal do futebol também, tem entendimento de que é melhor classificar entre os 2 primeiros do que terceiro e quarto, porque, né, se possível, né, porque dá vantagens dos jogos em casa lá na frente. E depois tem a Copa do Brasil no outro meio de semana, né? Como trabalhar o grupo diante dessa questão de tantas decisões? São jogos onde você, obviamente, por algum motivo ou outro, vai precisar mudar, como você falou, quer manter a base, mas mudanças são obrigatórias, mas todos eles decisivos, todos eles importantes, cada um para a sua competição. Como é que é conciliar tudo isso? Bom, a gente já sabia que a gente teria que aproveitar da melhor forma possível esses 10 dias. A gente não só treinou a equipe titular, como principalmente os jogadores que não vêm atuando de maneira sistemática. Então, estão todos preparados. A gente sabia que esse mês de março seria muito intenso. 9 jogos no intervalo de 30 dias. Hoje já se passou o primeiro. E todos com caráter decisivo, né? A gente, assim, 9 a gente espera, né? Caso a gente avance para a final. Então a gente tem os 2 da semifinal, uma possível final, mais 2 jogos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o primeiro jogo também do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai passo a passo, jogo a jogo. Claro que a gente vai, como eu sempre falo, a ideia é manter uma base, mas a gente tem um elenco qualificado que quando precisar rodar e mexer as peças, eles estão preparados não só para jogar, como também para fazerem jogos duros, jogos competitivos, para que a gente possa, já na quinta-feira, quem sabe, entrar no G4 da Copa do Nordeste. Também é passo a passo, primeiro tem que entrar no G4 para depois a gente concretizar essa classificação e quem sabe buscar as primeiras posições, se assim for possível. Condé, Alexandre Mota, do Diário do Nordeste. Me chamou muita atenção a escolha pelo Rômulo, né? Pedro Henrique não estava disponível, mas a gente fala de outras opções que o Ceará tinha à disposição. Rômulo, Galeano, Martínez, cada um com uma característica diferente. O Ceará foi o time que, da Série A, mais contratou, a janela fechou. Você já falou muito sobre isso, né? Mas qual o balanço que você pontua hoje com o fechamento da janela? O Ceará tendo peças à disposição e diferentes características para cada posição, qual balanço você faz final sobre a janela do Ceará de transferências, já projetando esse time, né? Que você está tentando dar engrenagem, dar entrosamento, sabendo de todos os desafios que o Ceará tem pela frente ao longo de 2025? A ideia é você ter um elenco equilibrado, né? Com 2, talvez algumas posições, até 3 peças, com características diferentes. Então, assim, o Rômulo é meia, né, assim como o Mugni, assim como o Matheus Araújo, o Recalde, mas tem uma característica diferente por ele já ter atuado como meia ponta também no Novo Horizontino, no Palmeiras. Então, hoje a gente já imaginava que o adversário iria jogar com um bloco bem baixo, que a gente teria que aproveitar esses chutes da entrada da área, e por isso a opção de colocar um quarto homem de meio campo ali, porque a gente teria dificuldade, a marcação nos extremos estaria sempre dobrada, como realmente foi, né? Com o Fernandinho ali, teve muita dificuldade para jogar. E eu acho que o clube, dentro das condições, né, financeiras, 2 anos jogando a Série B, voltou, né, conseguiu fazer boas vendas, eu acho que conseguiu fazer boas contratações também. Mas é claro que, assim, nesse momento de retorno para a Série A, a gente sabe que teria um pouco de dificuldade, mas eu acredito que a gente conseguiu, sim, né? O clube como um todo, quando eu falo direção, né, participação da comissão técnica também, a gente conseguiu montar uma equipe competitiva. É claro que fecha a janela internacional agora, mas tem a possibilidade também, né, da janela interna aí de quem jogou estadual. Mês de junho também abre novamente, e o clube vai ficar sempre atento a uma boa oportunidade, né? Pode ser também que algum atleta venha se destacar e apareça alguma proposta irrecusável. Isso é um contexto, são questões naturais do futebol, mas eu acredito que hoje a gente tem sim um elenco competitivo para jogar as competições que nós temos pela frente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Excelente noite.